Olá, pessoal. Eu me chamo Emanuele Pesati, sou advogada, especialista em direito empresarial e digital, especialista, mestre e atualmente doutoranda na Universidade de São Paulo, no Departamento de Direito Comercial. É um prazer falar com vocês. Oi, Fernando, tudo bem? Que prazer tê-la aqui. É um privilégio aqui do Ninja Advogados tê-la, você aqui conosco. E você tem uma tese super interessante que você está desenvolvendo. Como é que você pode falar um pouco sobre ela? Prazer é meu, Fernando. É muito bom sempre conversar com você, estar com você nos eventos acadêmicos, nos eventos sobre DLT, sobre a famosa blockchain, criptoativos, a gente sempre se encontra e você virou um amigo muito especial dessa jornada aí de busca de conhecimento jurídico. A minha tese do doutorado é sobre financiamento da atividade empresarial via DLT, né, Distribution Ledger Technology, que é a famosa, né, vulgo blockchain, para o que o pessoal conhece. Esse é o título da minha tese. O objeto dela, né, o tema dela é justamente a dificuldade do empresário, do pequeno e do médio empresário, em ter fluxo de caixa para desenvolver seu negócio, encontrar bons financiamentos. Normalmente, os pequenos e médios empresários, eles já trabalham com uma margem de lucro tão apertada, fazendo quase mágica nas empresas deles ali, cuidando do negócio deles. E assim como nós, pessoas físicas, normalmente eles acabam buscando o financiamento da atividade da forma mais fácil, né? Da forma mais conhecida que a gente tem, que é indo para o sistema bancário, procurando um banco, seja ele público, seja ele particular, seja ele um banco de fomento e desenvolvimento, mas eles sempre acabam buscando dinheiro para a empresa deles, né, para conseguir regularizar o negócio dele, para conseguir desenvolver a atividade deles, eles sempre acabam buscando um sistema financeiro. E a gente sabe que o sistema financeiro do Brasil é um que tem as maiores taxas de juros, né? O dinheiro custa muito caro para o desenvolvimento do negócio. E foi no meu dia a dia da advocacia, enfrentando essas dificuldades ali do lado dos empresários, tentando fazer o negócio deles crescer, evoluir, que eu comecei a buscar formas alternativas. E aí cheguei na, nesse comecinho do movimento lá em 2019, né, que eu, pelo menos, eu cheguei em 2019, eu analisei, né, vi esse cenário em 2019, que haviam muitas empresas, o movimento estava maior fora do Brasil, mas estava chegando no Brasil, que estavam captando dinheiro via DLT. E aí eu fui tentar entender um pouquinho mais essa história, o que, que era blockchain, o que, que era DLT, o que, que era criptoativos, o que, que era criptomoedas. E aí eu comecei a olhar para isso, a estudar, estava terminando o mestrado, estava ali defendendo o mestrado, e comecei a ver isso para tentar ajudar nos empresários que eu trabalho, que trabalham comigo na empresa, no escritório. E, e você já tem visto algum resultado prático dessa aplicação do blockchain para pequeno empresário? Esse financiamento que é para, digamos, que é para dar, no fim, o que é o blockchain se não um grande livro contábil aberto, não é? É É, isso? Em poucas palavras? é, não é isso, necessariamente isso, assim, né? A gente precisa separar um pouquinho o que é tecnologia e o que é direito, né? Então, a primeira parte é, se eu tenho visto avanços, tenho, mas são suficientes? Ainda não, assim, para dar o que a gente chama, né? Virou quase um amor platônico a tal da palavra segurança jurídica. Virou, virou uma utopia, uma busca no Brasil a tal da palavra segurança jurídica. Para a gente ter segurança jurídica, a gente ainda precisa de alguns passos, mas a parte boa, né, o que me deixa feliz e alegre é que parece que esses passos estão sendo galgados no Brasil de forma rápida, graças ao Bacen, graças à CVM, a todo mundo que trabalha nesses órgãos efetivamente, né? Tem
vários eventos que a gente vai, que a gente escuta, que a gente participa, que a gente vê esses avanços na regulação. Precisamos, sim, de uma regulação no Brasil para dar o que a gente chama de segurança jurídica para que a gente passe a aplicar isso, para que, em termos práticos, né, tirando o linguajar acadêmico, para que o empresário que está lá suando, que está lá tentando administrar a empresa dele, tentando captar dinheiro, tentando movimentar o negócio dele, para que ele possa ir em algum local com segurança para captar o dinheiro para a empresa dele. Hoje é possível? É. Hoje nós temos segurança jurídica para fazer esse movimento? Nem tanto, né? Para não dizer não, nem tanto. Existem formas, sim, que envolvem uma, uma equipe, né, para desenvolver um projeto ali que consiga amarrar muito bem as fases, e é possível, tá? Mas não tem ainda o que a gente fala, no Brasil a gente, pelo menos, né, o que eu percebo é que nós temos muitos juristas, né, e muitos juristas, eles procuram espetar o dedinho na lei ali, ou um imaginário popular de que você vai espetar o dedinho na lei em um artigo e vai encontrar a solução. E não é, a gente tem um sistema jurídico. Então, bons advogados conseguem trabalhar com esse sistema jurídico, formar contratos, né? E identificar ali a forma que você pode fazer. Não é fácil ainda, não é popular ainda no Brasil que isso aconteça. Eu imagino que isso vai acontecer de forma popular, esse sistema, no ano que vem, mais tardar, né? No meio do ano que vem, no final do ano que vem, eu acho que esse sistema já vai estar funcionando de uma forma mais popular para todo mundo, com o Drex, que a gente vê o Banco Central trabalhando para colocar o Drex em operação. Porque o grande problema é, eu tenho formas jurídicas contratuais para desenvolver, né, esse aparato, para ligar uma pessoa que quer emprestar o dinheiro físico dela para uma empresa, que essa empresa vai desenvolver algo, tendo todas as normas de segurança que a empresa tem que ter ali, de governança, enfim, que é muito custoso para o pequeno e médio empresário, se a gente pensar nesse sistema todo e nas regras atuais da CVM, né? O pequeno empreendedor, aquele que está ali no simples ainda, ele não consegue ter toda a governança que a CVM pede para poder ir até a CVM. A gente tem o crowdfunding ali, mas ainda assim, né, os pequenos e médios empresários não têm essa estrutura empresarial. Então, eles precisam de outros meios. E esses outros meios podem ser contratuais. A gente pode fazer um contrato para que isso aconteça. Mas na DLT a gente não tem a moeda fiduciária, que com o Drex a gente vai ter, né? Com o Drex a gente vai ter ali a forma de fazer essa movimentação como uma moeda fiduciária, não como stablecoin. Eu não sei se eu falei muitos termos aqui que o nosso público não vai conseguir entender, acompanhar. Estou tentando simplificar, não sei se eu estou conseguindo. Bom, de qualquer maneira, o pequeno empresário tem que esperar um pouco, então. Mas, de qualquer maneira, essa transparência, digamos, esse carimbo que tem nas operações dele, com certeza isso vai vir beneficiá-lo de boa em vários aspectos. Inclusive, o que ele fala dessa finanças distribuídas também, não é isso? Eventualmente, de repente, o É, próprio povo. tentando simplificar, assim, saindo do juridiquês para o nosso público. Imagina que você é um empresário, sei lá, vou usar a minha parte professora aqui agora. Imagina que você é um empresário, dono de uma bicicleta, tio Patinhas Bicicleta. Você está lá, você entende o quê? Você entende da bicicleta, você entende de como arrumar a bicicleta, de como vender a bicicleta, do que fazer com a bicicleta. E muitas vezes você trabalha com fluxo de caixa ali.
Então, você vende a bicicleta, você vende um serviço, o dinheiro entra, e você vai trabalhando com aquele fluxo de caixa. Você não é um administrador, você não tem uma equipe de consultores, você não tem um conselho diretivo para te ajudar, você não tem um CEO, você contrata seu contador, você contrata os teus empresários que vão fazer ali, você está administrando. Mas você começou o seu negócio arrumando a bicicleta. Então, o que você entende de verdade? Você entende de arrumar a bicicleta. Você não tem um diretor financeiro que vai ajudar a controlar o preço do seu serviço, do seu produto, a margem do seu lucro, nada disso, né? E aí, ou algumas vezes você já está um pouquinho maior, você já tem essas pessoas dentro da sua empresa. E essas pessoas estão ali te ajudando a cuidar da sua empresa. O que você entende de verdade é isso. Quando você precisa buscar dinheiro em algum lugar, né, para movimentar, você quer crescer, você quer abrir uma filial, você quer comprar um novo produto, você quer comprar uma nova máquina que chegou para sua bicicletaria, o que você faz? Você vai até o banco pegar dinheiro. Essa é a realidade, certo? Certo. A Isso é o que taxa de juros, digamos, quase que proibitivas entre o lucro do banco, cunha fiscal, inadimplência. Pô, é o dinheiro mais caro do mundo, mas o cara precisa disso para para comprar a conseguir máquina nova girar de dele. qualquer maneira, né? Exato, para comprar a máquina nova dele. É isso que acontece. Ele se vê entre a cruz e a espada. Se ele for bem organizado, ele vai olhar para tudo isso e vai pensar assim: nossa, eu vou pegar tantos mil reais a tanto de juros. Esse tanto de juros vai me custar tanto. Comprando essa bicicleta, eu vou gerar tanto de lucro. Se ele for muito bem organizado, ele vai ver que nada de errado pode acontecer na empresa dele para isso fechar. E a gente sabe que nada de errado acontecendo numa empresa é muito difícil. Não pode ter um empregado que fica doente, não pode ter uma outra máquina que quebra, não pode ter um cliente que é recorrente dele que ele perde. A gente sabe que é muito difícil isso acontecer. E muitas vezes ele nem faz essa conta. Muitas vezes ele acha que é a única opção que ele tem ali. Então, trabalhando com muitos deles, né, do pequeno ao médio, que é a maioria dos clientes que eu atendo, eu comecei a tentar ajudar eles ali tá, como é que a gente faz, né, para a gente ter, então, conseguir que você tenha dinheiro dentro da sua empresa, mas que não seja tão custoso o dinheiro, né, tão caro, que não custe tanto dinheiro quanto você ir ali no banco direto, né? Não é nem fazer uma pesquisa entre as margens dos bancos todos, ou um banco XYZ. Não, são outras formas mesmo. A gente tinha, Fernando, isso mudou agora, tem um mês. A gente tinha um problema que, se você tem dinheiro, por exemplo, né? Você tem um dinheiro sobrando. Se você for investir em alguma coisa, você vai procurar alguma coisa que te dê um retorno. Nós tínhamos a lei de usura no Brasil. A lei de usura impedia que você pegasse o seu dinheiro e emprestasse para uma pessoa com uma taxa de juros X, que lhe desse um lucro tal. A gente tinha essa restrição. E para você fazer isso como pessoa física também é muito difícil, porque você não tem todo o aparato que o banco tem para saber se aquela empresa é boa, se ela vai te pagar, se ela não vai, qual o custo. Então, é um risco muito grande para você, pessoa física, pegar o seu dinheiro e emprestar para o rapaz da bicicletaria ali, para ele movimentar o negócio dele. Você não tem todo o aparato para entender o quanto você pode correr de risco, e você tinha uma restrição baixa, né, particularmente baixa da lei de usura, que não te permitia cobrar uma taxa maior de juros, né? O custo do dinheiro para você não era barrado para as pessoas, não para os bancos. Esse trabalho, né, de que a gente chama em termos jurídicos bonitos, mas no frigir dos ovos é pegar o dinheiro, quem tem dinheiro de um lado e quem precisa de dinheiro de outro, e intermediar, esse trabalho é feito majoritariamente no Brasil pelo sistema bancário. Esse é
o grande negócio do sistema bancário no Brasil hoje. E se E houve você... essa modificação na lei recentemente? Qual foi essa lei que mudou? A lei de usura, né, a gente tem uma nova lei, a gente tem a taxa de juros lá no Código Civil, então a gente tem uma legislação nova que alterou o artigo que a gente tem da taxa de juros, e em alguns casos ele excluiu a aplicação do decreto da lei de usura lá. Então, em alguns casos de pessoa jurídica para pessoa jurídica, eu não tenho mais aquela aplicação da lei de usura. Então, em alguns casos, a gente já consegue. Então, a gente vê que o mercado está abrindo, né? Então, em um contrato, que é a principal, o meu principal dia a dia são contratos. Então, em um contrato, hoje, a depender da forma, e se você tiver uma boa assessoria jurídica, você consegue contratualmente fazer um contrato. Existe o mútuo federatício, existe, sempre existiu. Está lá no Código Civil. Se for lá, você vai encontrar um mútuo federatício, que é o quê? Contrato de empréstimo. Ele existe. O problema era que a gente não, o empresário, o micro e pequeno empresário, ele não conseguia acessar esse investidor, essa pessoa que tinha o dinheiro. Então, ele ia para o banco. E esse investidor também não tem todo o aparato do banco para conseguir olhar se aquele empresário vai ter condições de pagar aquele empréstimo naquelas taxas acordadas. Então, ele também ia para outras opções de investimento mais seguro. Por isso que a CVM e o Banco Central são essenciais na construção do que a gente chama de segurança jurídica, para a gente poder implementar isso com mais tranquilidade. Então, assim, é possível, juridicamente falando, hoje, termos esse arranjo? A legislação ela está ali, ela permite. É seguro fazer isso? E aí vem o famoso depende do advogado. Depende, você precisa de uma boa equipe de advogado para conseguir montar. Isso que impede, muitas vezes, o pequeno e o médio de empresário de fazer esses contratos. Porque uma boa equipe jurídica exige muitas vezes um investimento. E ele não tem esse dinheiro para investir nessa boa equipe jurídica. Então, ele acaba ficando refém do sistema financeiro. E é isso que eu acho que vai mudar em um cenário de 6 meses a um ano. Porque a gente vai popularizar essas transações quando o Banco Central instituir o DREX, né? A gente vai ter o dinheiro fiduciário ali dentro da TLT, tokenizado. Em seguida vão vir, claro, outras resoluções. Vindo essas outras resoluções, uns advogados que do dia a dia, que às vezes a demanda jurídica dele é muito grande, ele trabalha com civil, tributário, ele acaba não se especializando, ele vai ter um lugar onde ele consiga, não um artigo, mas um conjunto de regras ali, que ele não precisa entender o sistema inteiro para montar aquele contrato. Ele vai ter uma regra ali que vai dar para ele um caminho para que ele consiga ajudar esse pequeno e médio empresário. Então, ele não vai precisar ir para uma banca gigantesca que tenha um tributarista, mega especializado, um advogado de direito empresarial mega especializado, um advogado de direito bancário mega especializado para ele fazer esse contrato que ele justamente está precisando de dinheiro. Então, é esse entrave. Eu acho que é isso que me impulsiona no meu doutorado. Quebrar, porque parece que fica aquela coisa. No Brasil, a gente sente muito aquela coisa de que o rico tem acesso mais a dinheiro, a investimentos de melhores resultados, então o rico enriquece mais e o pequeno e o médio empresário fica ali se degladiando, tentando movimentar a empresa dele, né? A classe média é a que mais sofre ali dentro do cenário. A gente tem essa, como se fosse
um prisma no Brasil. Então, é ultrapassar isso. Eu acho que a nossa legislação está caminhando nesse sentido. Ótimo. É isso que justamente a nossa ideia aqui no Ninja Advogados é democratizar o acesso à justiça, o acesso também aos advogados, como você acabou de falar, em vez de realmente com tecnologia, a gente pode diminuir um pouco essa distância entre a necessidade dos empresários e das pessoas de um modo geral e advogados de bom nível, especializados, como é seu caso. Então, É, realmente, é isso que nós procuramos fazer, e é muito bom ouvir de você que até recentemente a justiça brasileira e nossos legisladores estão fazendo uma coisa para diminuir esse gap, né? os E nossos reguladores, na verdade, esse trabalho, assim, a gente tem os projetos de lei, a gente teve um movimento ano passado no Legislativo para formar o caminho e indicar, né, uma lei geral, né, dizendo para juristas, olha, esse movimento de DLT, blockchain, como vocês queiram chamar, é um movimento que não tem volta, vai transformar o sistema, aquelas frases comerciais, né, e que a gente entende, que a gente vê muito. Vai transformar o sistema financeiro? Acredito que sim, né, assim como as fintechs, a partir de uma legislação, as fintechs em pouco tempo deram acesso a muitas pessoas ao sistema financeiro que ficavam à margem do sistema financeiro. Acho que foi um grande avanço, né? Desconcentrou um pouco o sistema financeiro também. A gente tinha no Brasil pouquíssimos bancos atuando, né? A gente já teve várias discussões de alto nível e de qualidade no nosso grupo, falando sobre o quanto o nosso sistema financeiro é concentrado, ou traduzindo ali para o pequeno e médio empresário, o quanto você não tem muita opção. Você tem que ir no banco A, quase B, língua. C. Você tem que ir no banco A, B, C ou D ali. Então, se você não tem opção, você não tem concorrência, a taxa de juros sempre vai ser alta, né? Para você trabalhar com a tua tarifa bancária, para você emitir seu boleto, vai ser sempre alta. Então, a gente tem uma lei que melhorou a história. Então, as instituições de pagamento, fintechs, que a gente está nessa discussão aí, não é banco, não pode ser chamada de banco, mas para a maioria da população, os serviços que ela faz, ela figura como banco no termo popular, não no termo técnico da lei. Então, a fintech fez uma grande transformação que beneficiou todo mundo, né, do micro e pequeno empresário até as pessoas físicas, sim, né? A gente vê aí formas de pagamento da internet. Na verdade, a blockchain nasceu, né, como um meio de pagamento na internet. Esse foi o espírito do Satoshi Nakamoto, criar uma forma alternativa de pagamentos eletrônicos para ser usado no e-commerce. E essa é a raiz ali da blockchain, é a primeira intenção que Nakamoto escreve no trabalho dele de criar esse sistema, que é uma tecnologia, é um sistema. Para que a gente vai usar ele agora? É isso que a gente está construindo junto. Eu acho que sim, não tem como, isso vai ser revolucionário, vai transformar o nosso dia a dia, vai transformar a vida do empresário, sim, como foram as fintechs. Acho que a nossa forma de trabalhar vai ser alterada, e com isso muitos negócios vão surgir, muitas empresas vão surgir, e a gente vai ter opções, né, muitas opções para os pequenos e médios empreendedores, não só na parte de tomada de empréstimo, né, de subsídio para a atividade dele, mas em diversos outras áreas, outros ramos. Isso com certeza vai acontecer, está aqui à margem, né? A gente está caminhando aí para formar esse sistema. A gente teve uma legislação que determinou. Banco Central, essa parte é a sua forma de regular, a CVM, essa parte aqui você cuida e você regula para formar todo
as regras de segurança para que esse sistema opere. E aí, com isso, a gente está vendo toda transformação. Eu acho que isso vai ser não tem muito como não ser positivo, né? Quando a gente desconcentra o mercado, quando a gente abre outras opções, outros negócios, isso sempre é, traz benefícios. Mas, claro que com os benefícios também tem os prejuízos. A gente vê aí muitos golpes que são complicados, então não é porque está em DLT, que está aberto, que é auditável, não significa que é seguro, né? Quantos golpes a gente viu nesses últimos tempos aí, Fernando? De qualquer maneira, essas novas fintechs e essa desintermediação financeira necessária entre os centenas de milhões de investidores e dezenas de milhões de empreendedores. A hora que essa ponte entre esses dois mundos funcionar, realmente vai azeitar, digamos, a máquina para permitir um desenvolvimento mais rápido do país, que é o que a gente está precisando. Que até hoje está parado também muito por falta de capital de giro. Quer dizer, como é que o empresário faz para crescer sem acesso ao capital a um custo razoável, né? Então, Isso mas é. isso graças a Deus, é Código Civil também. O contrato de mútuo é entre pessoas, ou entre pessoas e empresas, mas a coisa pode vir a funcionar de uma maneira muito satisfatória aqui para nós todos, né? Sem, obviamente, tirar o poder dos bancos, a necessidade dos bancos e essa concentração também, que até certo ponto também é necessária e benéfica, digamos, desde que exista uma concorrência maior entre Eu acho que os são setores. mundos e mercados diferentes, Fernando. Às vezes eu vejo muito, principalmente no na nossa bolha de convivência do mercado cripto ali, eu vejo muitas discussões a respeito de outras bolhas dentro da nossa bolha, dizendo que a legislação não está suficiente, ou fazendo algumas críticas, mas eu acho que são mercados diferentes, né? Tem mercados que vão continuar atuando e trabalhando dentro daquele setor. O espírito da DLT, né? O espírito da blockchain, o espírito de transformar o seu contrato em um hash bytes e colocar ali com algumas regras, né, dentro da DLT, né, que eu tenho até medo de falar o tal do smart contract, que de inteligente não tem nada e contrato também não é só regras programáveis. Eu ainda preciso de um contrato, mas que vai subsidiar aquelas regras programáveis no smart contract que vai ser implementado ou registrado ali dentro de uma DLT. Termos técnicos aí que a gente demorou muito tempo para entender como funcionava essa tecnologia. Mas tem o espírito da DLT, ele é de abrir mercados. Então, eu não tenho como hoje dizer que aquele mercado que funciona daquele jeito, ele vai implodir. Ele não vai implodir, ele vai continuar existindo. E eu também não posso pegar aquele mercado que funciona daquele jeito e dizer, agora eu vou colocar dentro da blockchain, porque não casa. A blockchain foi feita para criar um novo mercado, um novo produto, um novo cenário, e eles vão conviver em harmonia, em certo ponto. Não é todo mundo ou todo empresário que vai buscar um empréstimo via DLT, né? Não, ele vai continuar buscando um empréstimo ali no banco. Não é todo empréstimo e todo negócio que vai poder ir lá para a DLT. Não, eu vou continuar tendo os dois mundos, assim como todos os outros serviços que vêm a partir dessa nova tecnologia, eu não vou excluir, né? Até hoje a gente escuta rádio, mas veio a TV. Então, as coisas se complementam, elas não se excluem de forma alguma. A gente vê aí no decorrer dos séculos, a gente tem estudos falando sobre
a complementariedade de mercados. Então, não é algo que eu acho que vá tirar, né, que vá excluir um serviço com o outro, e eu não posso pegar um serviço que é feito de uma forma X e tentar colocar ali dentro da DLT. Não, a gente vai ter que usar da criatividade do empresário para transformar essa forma, junto com os advogados, para a gente conseguir criar esse novo serviço, produto, mercado. Bom, vamos torcer e trabalhar para isso. Muito obrigado aqui pela sua presença e vamos marcar outras conversas produtivas como essa para elucidar e clarear os nossos clientes. Muito Eu que obrigado e espero vê-la agradeço. em breve. Eu que agradeço, fico muito honrado e feliz pelo convite de participar do Ninjas Advogados, estar junto com vocês. Estou muito empolgada com o seu projeto. Eu acho que o que a gente busca é isso mesmo, é levar a uma advocacia de qualidade, uma advocacia especializada, com grandes nomes, grandes profissionais para o público geral, para pequenos e médios empresários. Muitas vezes eu percebo que pequenos e médios empresários olham, não vai custar muito caro. Eu falo, mas você não me pediu nem orçamento. Então, eu acho que a gente tem que colaborar, a gente tem que fazer o nosso pedacinho, colaborar para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento da economia, e isso acontece, na grande maioria das vezes, com pequeno e médio empresário. Se a gente não ajudar eles, a gente vai ajudar quem? Né? Como é que a gente ajuda o nosso país a crescer e a desenvolver? Concordo inteiramente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.